Então, dando continuidade ao nosso estudo da grande síntese, nós estamos na função da dor, né? Capítulo 81. A anulação da dor é feita corajosamente através da dor. A anulação da dor é feita corajosamente através da dor. Você tem que passar por ela para parar a dor, né? Por isso, ela pode ser colocada no caminho das ascensões humanas. Recusai a utopia que o materialismo vos põe na mente e percebei essa solene verdade da vida, entre o impulso frenético de vossos tempos para todas as felicidades, entre a série lastimável de todas as experiências humanas, diante da desilusão, um sonho vão nas pupilas da felicidade, não atingida. Tenha o homem a coragem de olhar esta realidade mais profunda, abrace fraternalmente sua dor. Que ele aprenda e progrida na arte de saber sofrer. Talvez julgueis esse tom prevalentemente negativo, mas ele é apenas sob o ponto de vista humano, não das reconstruções super-humanas, onde jaz minha maior afirmação. Na tábua relativa de vossos valores éticos, estáis sempre embaixo, e vossas virtudes violentas e guerreiras, necessárias ao seu estado atual, não serão mais virtudes, e serão superadas amanhã. Tudo é proporcional ao próprio nível e o exprime. Há muitas formas de dor. Essa é tanto mais grave quanto mais baixo estiver o ser. Medida do contragolpe doloroso que recai sobre quem movimentou a causa é obtido pelo cálculo de responsabilidade. E vimos, modifica-se com o grau de evolução, ao qual se utiliza a cadeia férrea das reações. Aquela ideia de que, na busca de um equilíbrio superior, cada vez evoluindo, subindo mais, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E esse sair dessa zona de conforto é doloroso, né? Doloroso por quê? Porque ele é igual a uma mola, né? Se você sai da posição de equilíbrio, ela empurra de volta. Se você sai para lá, ela puxa de volta. E para você ir para um outro patamar de equilíbrio, você tem que vencer essa força de inércia, que quer ficar na mesmice, né? Então, esse processo que ele chama de doloroso, né? É interessante, né, que isso aí que ele fala, né, tem tudo a ver, né, com aquela, às vezes, discussão que sai, né, que o sofrimento de Jesus, que o sofrimento de São Francisco, que o sofrimento de não sei quem, que para a gente é uma dor, um sofrimento incrível, né, mas para eles não é nada, né, eles não sofrem absolutamente nada com aquilo, para eles é um dia como outro normal, né, grosseiramente falando, né? Então, ele bota aqui para nós acima, né? O peso que a gente bota na dor, no sofrimento, é conforme o nosso entendimento, a nossa capacidade de conscientização, de evolução, de crescimento. Então, a gente acha que as coisas são terríveis e depois, quando vai compreendendo, entende que aquilo não significa absolutamente nada. A gente sofreu porque resolveu sofrer, porque achou que era ruim e porque não entendia nada. Isso aí? Que coisa interessante. Veja só aqui. Na tábua relativa de vossos valores éticos, estáis sempre embaixo de vossas virtudes violentas e guerreiras necessárias ao vosso estado atual, não serão mais virtudes e serão superadas amanhã. Como ele fala, eu achei interessante na tábua. Essa tábua, como veio na minha... Tem a tábua de Moisés, que a gente ainda tem que, sabe, decorar aquilo, ficar mentalizando isso e aquilo, ficar batendo. E a nossa tábua ainda é essa tábua da violência que ele está falando aqui. Até ter instintivamente a tábua de Moisés, amar o teu, não matar. Porque quando a pessoa fala não matar, não é matar o nosso próximo, é matar todo o nosso redor. A gente ainda faz adultério, um monte de troço que você queira ver aí, está dentro dessa tábua de Moisés,
que a gente simplesmente negligencia e pega, por isso que ele fala que é uma tábua relativa. A outra tábua é uma tábua definitiva que veio de cima para baixo, não é só isso. Observai como o castigo quase se volatiliza no processo de espiritualização progressiva. No mundo subhumano, a dor é derrota sem compaixão. O ser sofre nas trevas, cheio apenas de ira em um estado de miséria absoluta, sem luzes espirituais compensadoras. É a dor do condenado, cego, sem esperança. E o homem tem liberdade de retroceder para esse inferno, se não quiser aceitar o esforço de sua libertação. No mundo humano, a consciência desperta, pesa e reflete. O espírito tem o pressentimento de uma justiça, de uma compensação e de uma libertação e espera. É a dor tranquila de quem sabe e resgata. É o purgatório confortado por uma fé. O castigo para nas portas da alma, que tem seu refúgio na paz. A mente analisa a dor, descobre-lhe as causas e a lei. Aceita-a livremente como um ato de justiça, que trará alegria de um tormento, que trará alegria. De um tormento faz um trabalho fecundo, um instrumento de redenção. Quanto já perdeu a dor de sua virulência, muito diferente é o sofrer esperando e bendizeiro, pois o golpe contra a alma assim coraçada é menos amargo, tem a menor força de penetração. É bem isso que você falou, né? De Jesus, Francisco de Assis, ou Buda, sei lá, essas grandes figuras da história da humanidade, né? Isso aí, esse tipo de sofrimento que, como a sua voz coloca aqui, que é da ira, né? Eles não passam, e é a mais dolorosa, né? Que é quando você tem raiva, você tem inveja, você tem orgulho ferido. Essas almas aí já não tem isso mais, então esse tipo de dor, que é extremamente doloroso, não afeta eles. Né? E aí você fala assim, uma agressão física, o cara tá tão sublimado que isso é café pequeno. A gente sabe, né, que a dor a dor emocional é muito mais forte que a dor física. A dor física, em algumas situações, você toma um remédio e passa, em outras não. Né? Mas a dor que não é física, né, a dor emocional, psíquica, ela é muito mais complicada. E te ouvindo agora, e já passo para você, Jake, rapidinho. Você entende melhor a história do oferecer a outra face. É que justamente você está falando. A sublimação deles, a conscientização deles é tão grande que dor física, agressão física, realmente não significaria absolutamente nada diante da grandeza desses seres já que passaram por aqui, como você nomeou alguns. Então, a coisa do oferecer a outra face é justamente lembrar a gente que isso não tem a menor importância dentro do processo. A gente tem que aprender a trabalhar os sentimentos, as vibrações, as energias. O físico é só o físico. Não pode dizer nem que é um ambiente, é um veículo temporário, mas que não faz parte da gente, não é a gente. E a humanidade, assim, os encarnados, tem muito essa coisa ainda do corpo, meu corpo, eu, o Silvio, o Assani, a Gláucia, né? Esse corpo. E isso não representa absolutamente nada em termos da grandeza da nossa evolução, do nosso crescimento, do conhecimento, da conscientização que a gente vai adquirindo através do tempo. Diga, Jair. Pegando os que vocês falaram,
Veja só que coisa interessante. Não lembro se foi o termo que o Paulo falou, mas existe um livro chamado As Dores da Alma. Isso que é dor. Quando nós estamos aqui na matéria, a nossa dor é bem diminuta, é uma dor, porra, não tem comparação, sabe? Eu nunca senti dor do outro lado, mas eu já senti pavor, medo. É uma coisa profunda, é muito mais. Por isso que esse livro, As Dores da Alma, é uma coisa que eu não consigo falar, porque eu também nunca tive essa experiência da dor na alma. Eu tive a experiência, como estou falando, do pavor, do eu negativo, vir à superfície, que ele está dentro da gente, sabe? Então, você quer controlar aquilo e não consegue. E essas pessoas que se deixam dominar por esse impulso, sente essa dor que da alma, que é a dor da alma, que eu não sei como é que é. Mas como a gente está preso aqui, a gente está sempre botado, a gente sabe disso. Uma vez liberta, ela potencializa. Isso com certeza, é só isso. Legal. A visão substancial das coisas dá a cada caso a sensação da justiça, uma grande fé e um absoluto otimismo entre as dissonâncias do ambiente. Forma-se na alma um oásis de harmonia. Chega-se assim, por graus, ao mundo super-humano, em que a dor perde seu caráter negativo e maléfico e transforma-se numa afirmação criadora, em poder de regeneração, em corrida à vida. Ergue-se assim, então, o hino da redenção. Felizes os que choram. Paulo, só um minuto, tá vendo? Essa coisa que eu acabei de falar. O oásis da harmonia. Nós não somos harmoniosos. Então, quando a gente está no plano espiritual e vai para alguma região de umbralina, essa desarmonia brota na gente porque ela existe, ela habita na gente. Aquela coisa da tábua, da nossa tábua relativa. Essa tábua relativa, ela se manifesta. Por isso que ele fala aqui, o oásis da harmonia. Quando você estiver em harmonia consigo mesmo, você vai para qualquer região do abissal e você passa, sabe, longe daquilo tudo. Só isso. Sim, isso mesmo. Legal. A dor, obrigando o espírito a dobrar-se sobre si mesmo, prepara o caminho para as profundas introspecções e penetrações. Desperta e desenvolve suas qualidades de outro modo latentes, multiplicando-lhe todas as potencialidades. Sobretudo, para as grandes almas, a dor é uma força de valorização e criação. É bem isso aí que a gente acabou de falar. A expansão da vida, constrangida para dentro, atinge realidades mais profundas, e o choque da dor obriga a seguir os caminhos da libertação. Um novo mundo se revela a cada golpe que parece trazer ruína. Algo referve e nasce no âmago do eu. A cada golpe da dor, que parece mutilar a vida, algo se reconquista, que a faz crescer e a eleva. A dor desapega e liberta de um invólucro denso de desejos e de sensações. A alma, a cada pedaço de animalidade arrancado, dilata-se em mais amplo poder de percepção, em forma mais intensa de vida, em realidade mais profunda. Imaginai a mais titânica das lutas, o mais tremendo dos esforços, da mais impetuosa tempestade. Há um dilaceramento silencioso no âmago das leis biológicas, uma disputa palmo a palmo no campo da vida. Um encarniçado de retornos atávicos para baixo, uma atração irresistível para o alto. Espírito e animalidade lutam, vinculados e inimigos, como na hora da alvorada lutam a luz e as trevas, para que surja um dia. Aqui foi bem poético a colocação dele. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Eu vendo aqui assim, às vezes me parece assim, como compreender tudo isso de uma forma assim, porque eu acho que as grandes lutas e as grandes batalhas são interiores. As grandes dilacerações são as nossas lutas com nós mesmos, dentro de nós.
né? Quando a gente consegue vencer alguma coisa dentro da gente mesmo, aí as lutas de fora, vamos dizer, as dores externas, elas passam a ser mais compreendidas ou minoradas, mas as grandes, veja assim, as dilacerações são nós, a gente com a gente mesmo, né? E às vezes, quando a gente lê assim tudo, eu me lembro daqueles caras que começam a se chicotear, né? Que começam a se. Como é que fala? Quando a pessoa se martirizar, né? Flagelar, Se flagelar. martirizar, flagelar. Como que o ser humano, ele tem essa. É muito tênue essa linha de compreensão, né? Porque às vezes eu vejo que assim, quando a gente lê tudo esse poético da dor, a gente vê não, que lindo, mas não é, eu pelo menos não vejo assim, né? Não é isso. Essa luta é a luta eu comigo mesma, eu me encontrando, eu me vendo. É isso que o Jair falou aí do a gente se autoconhecer e ver o quanto que a gente ainda tem que trabalhar, o tanto a gente se torna até um pouco egoísta, parece, né? Quando a gente fica nessa visão da gente mesmo, né? Eu, ultimamente, desde ontem, né? Desde a semana passada, eu tenho visto muito essa coisa do orgulho. Como o orgulho e o ego, para mim, é uma coisa que eu vejo que é difícil de ser vencido. É uma luta terrível, porque ele engancha a gente rapidamente. Até isso, até a dor fica bonita por orgulho. E quanto que a gente tem que olhar. Eu vejo isso assim, dar um exemplo bem rápido. Uma determinada situação X em que todo mundo se oferece para ajudar, né? Não, isso. E aí você começa a virar, não, eu aguento isso, não tem problema, eu aguento isso, não tem problema. É orgulho ou eu aguento mesmo? Não ser capaz de virar e falar assim, não, eu vou orar. Eu vou falar aqui assim, o meu problema de vista, né? Que todo mundo, como foi muito rápido, todo mundo se envolveu. E todas as pessoas vem alguém e fala de milagre, fala de um olhinho de não sei o quê, fala de uma porção de coisa. E eu tô, assim, eu tô bem, eu tô bem vivendo isso. E aí acabo que eu não acredito no milagre. Eu viro assim, isso não tem milagre, isso não tem jeito, tal, isso e aquilo. E de repente eu comecei a me questionar. Até que ponto isso não é um orgulho, porque eu estou vivendo isso, estou suportando viver isso, entre aspas, de boa, ou porque eu tenho um orgulho? E por que que eu não aceito que pode existir milagres? Por que que eu me acho tão, sabe? É tão tênue isso de orgulho, de sentir a dor e virar assim, eu sou capaz, eu consigo? Ou realmente eu estou harmonizada? Eu tenho me questionado muito. E aí eu me torno egoísta, né? Porque eu estou pensando só em mim mesmo. Mas é ver onde que realmente eu estou dentro disso. E eu vejo essas lutas dentro da gente, muito forte. Diga aí, Jay. Eu queria falar uma coisa muito interessante. Veja só o que ele fala aqui. A cada pedaço de animalidade arrancado, dilata-se mais amplo poder de percepção. Ponto. Aí ele fala aqui, o encarnecimento de retornos atávicos para baixo. Vamos raciocinar. Eu vou dar um exemplo de André Luiz, tá? André Luiz, eu já li uns 4 livros dele, ele vai para tudo que é lugar. Vou te dar uma referência minha. No plano espiritual, eu me vi em tudo que é lugar eu vou. Mas tem um lugar que eu não posso ir. A força atávica é muito forte. A força sexual. Eu ainda não sei se esse André Luiz foi lá. Porque é tão forte essa atração, que é um instinto que vem desde a época de protozoário, alguma coisa assim. Então, é a última barreira que temos para vencer. Eu já vou para tudo que é lugar. Então, quer dizer, você automaticamente, como ele fala aqui, você já não vai para aquela região, entendeu? Eles te protegem para você ir para ali, porque você vai falhar.
E no caso de André Luiz, pelo menos o livro que eu vi dele, ele nunca foi nesse lugar, ele está sempre na superfície, mas nunca na profundidade. Porque como Perdeu o som, Jair. Hã? Cara, Perdeu o som? Seu som parou de falar de repente. Tá. Eu não sei onde que eu parei. Bom, então eu falei assim que André Luiz, não vi livros de André Luiz que tenha descido até lá. Eu vi quando eu desci lá, eu falei que isso eu não posso. Inclusive, para vocês verem a força atávica que existe dentro da gente. Foi uma reunião mediúnica, espiritual, 7 espíritos me mentalizando e falou assim, Jay, você siga essa luz. Eu falei, sim, eu vou seguir essa luz, eu estou pronto. Então, uma equipe de 7 irmãos mentalizando, me dando força para vencer meu atavismo sexual. Eu não consegui chegar lá. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, só os espíritos puros passam inócuo de toda essa tendência sexual. Por isso que falo que os anjos não têm sexo, porque aí que tem a resposta disso tudo, é só isso. Ouvindo a Diva falar, me veio a seguinte ideia. Se a gente questiona isso, Diva, se é orgulho ou se não é orgulho, é porque a gente tem um orgulho. Porque quem já conseguiu se conscientizar sobre esses sentimentos, sobre essas coisas, já não se preocupa com isso. Então, se a gente se preocupa, então, na minha forma de entender, é porque o orgulho está lá presente. Então, é mais provável que seja orgulho, vaidade, do que elevação. Porque se a gente tivesse elevado, a gente não se preocupava com essas coisas menores. E mesmo reconhecendo que na intimidade, na essência, a luta verdadeira é individual de cada um, talvez mais à frente não, mas no nosso momento atual, a gente ainda se influencia muito uns pelos outros, pela humanidade em si. Então acaba essa influência determinando ou tomadas de decisão ou evitar algumas decisões, mudanças de rumo. Então, ela tem um caráter também coletivo. Embora a essência verdadeira seja individual, ninguém vai vencer as tuas batalhas, ninguém vai te curar das tuas dores, a não ser o teu crescimento, a tua compreensão. Eu acho que o nosso momento atual envolve ainda uma coletividade grande que a gente se deixa influenciar por tudo ao nosso redor, por tudo e por todos. Né? Alguém que fala que a gente fica pensando naquilo, é um questionamento que outra pessoa faz que a gente toma para si. Então, a complexidade disso tudo é aquela questão da discussão do Livro dos Espíritos. Né? A maioria daqueles questionamentos são feitos pela ânsia de se saber, também por curiosidade, mas que a gente não tem condição de entender a complexidade daquelas coisas. Então, às vezes dá uma pincelada, às vezes eles não falam absolutamente nada do assunto específico, mas tudo é muito complexo. Então, esses questionamentos, eu acho que servem muito para a gente tentar achar um equilíbrio dentro do mais e do menos. Mas faz parte do processo, porque se a gente ainda está questionando o que é certo, o que é errado, se é isso ou se é aquilo, é porque a gente ainda não entendeu o processo em si. E se a gente questiona, é porque aquilo tudo ali ainda está presente com muita força. Senão a gente não questionava mais. É o que a gente falou em relação à dor desses seres que a gente conhece pela literatura, pela história, que eram muito evoluídos. Se sofreu, se não sofreu. O nível de consciência deles, para eles não sofreram absolutamente nada, mas para nós é um sofrimento que decreta o fim do mundo. Então, isso vale para essa coisa também, se é já um autorreconhecimento, se é já uma autoconscientização, ou é simples orgulho ou vaidade.
Se a gente ainda está perdendo tempo discutindo e questionando isso, é lógico que isso tudo está fazendo parte ainda do processo com muita força. Eu só queria faço da palavra do Silvio as minhas palavras, porque eu passo o seguinte para aqui. O orgulho, para mim, passa batido. Estou falando de ser referencial, como ele falou. O orgulho, assim, então, da diva, ela está latente, então ela tem que lutar. No meu caso, é o atavismo sexual. Ele é tão forte que eu vim com vitiligo. Eu não sei o que é dor. Na minha encarnação atual, eu não sinto dor de nada, nadinha, mas eu tenho um vitiligo, sabe? E depois até vou contar para um grupo uma encarnação minha que eu fui bom de lábio. As consequências de eu ser bom de lábio, eu vou contar depois para vocês, porque essa é a minha luta. Enquanto cada um tem sua luta interna. Eu acho que a Diva externalizou a luta dela interna, entende? A minha luta é essa aí, é só isso, para você ver como é que difere. Por isso que eu vou para esses vales todos umbralinos, passo partido. Eu quase com certeza posso ir para um umbral onde tem orgulho latente lá, que eu não estou nem aí, passo tiro lá. Mas eu vou para o vale do sexo, caraca, nem pintar na porta eu posso pintar, nem passar pela porta, é só isso. Isso é um fato. Uma coisa interessante que é essa discussão, e me lembrou de um conto budista, acho que todos vocês conhecem, é o conto da vaca, não sei se vocês conhecem. Chama, eu até abri aqui, ela é bem pequenininha assim. O monge e seus discípulos estavam andando quando encontraram uma casa bem pobre pelo caminho. Descobriram que nela vivia uma família cujo único sustento era tirada de uma vaca que possuíam. Era muito pobrezinha a família. O monge, então, antes de ir embora daquele lugar, empurrou a vaca daquela família no precipício. O discípulo não entendeu por que o mestre tirou o único sustento deles. Ele não se explicou e apenas foi embora. Anos depois, o discípulo voltou para aquele lugar e encontrou uma casa melhor e a família em condições melhores. Ele perguntou aos moradores o que aconteceu com a pobre família que morava ali antes, e eles responderam que eram eles mesmos. Contaram que depois que a vaca que tinha morreu tragicamente, eles tiveram que arrumar outros modos de sobreviver. Começaram a plantar frutas e hortaliças, e com isso conseguiram melhorar de vida. É bem a questão do budismo que coloca que a dor, o sofrimento é dado pela ignorância. A dor faz até parte da vida, né? Você não tem como fugir da dor, mas do sofrimento é pela busca da verdade. Aí o sofrimento, na visão budista, é causada pela ignorância, né? E a dor são consequências da vida mesmo, né? Mas o que machuca mesmo é o sofrimento, e não a dor. Uma visão budista, né? Não, e passa também pela visão hinduísta, né? Que Shiva ao mesmo tempo, ele é o deus da destruição, mas ele é o deus das grandes transformações. Então, isso mesmo, legal. E ele passa claramente essa ideia, né? Para quem conhece um pouco do hinduísmo, de yoga, eles dividiram, né, semelhante até, de certa forma, a Igreja Católica, o Ser Supremo em 3 divindades: Vishnu, Shiva e Brahma. Cada um tem a sua função. E a parte que cabe a Shiva é justamente destruir para promover a transformação. E essa transformação é o que hoje a gente começa a chamar de regeneração planetária, outros vão chamar de outra coisa, mas é isso. O novo nasce a partir de, como, usando a simbologia da fênix, das cinzas. Muitas vezes a necessidade dessa aparente destruição das coisas para que a roda volte a girar, a roda da vida, da consciência, do universo. E ela volta a girar e as novas situações vão se apresentando. Então, é muito legal a gente pensar dessa forma.
a dor, o sofrimento, as desgraças, né, grosseiramente falando, tem uma função específica na nossa vida, que é igual à morte da vaca.